O Flamengo do Marcos Braz. Rodolfo Landim prefere ficar fazendo campanha para ganhar as eleições no Flamengo. Marcos Braz quer fazer campanha para ser vereador. E o Flamengo, que é bom, eles não estão fazendo porra nenhuma para a evolução desse time. É ridículo ver o créditos do canal, na descrição. Vamos continuar falando desse Flamengo do Tite. Pronto. Agora eu melhorei o áudio, dá para criticar mais ainda. Dá para falar mais ainda desse papelão. Eu estava lembrando os jogos que o Flamengo do Tite não jogou nada, tá? Vamos lembrar os jogos do Tite que o Flamengo não jogou nada. Os últimos. Cuiabá, um papelão, um jogo horroroso. 1-1 no Maracanã. Fortaleza, um jogo horroroso. 2-1 no Maracanã. Criciúma, jogo em casa, em Brasília. 2-1 Flamengo aos trancos e barrancos no final do jogo. Jogou nada. Vitória no Barradão, não jogou nada, ganhou no final do jogo. Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil, um lixo de atuação. São Paulo, um lixo de atuação com o time reserva. Azar, tem um time reserva fortíssimo e não joga nada. Hoje, contra o Botafogo, foi um massacre. Foi pouco o que a gente viu do Botafogo. O Botafogo jogou muito melhor que o Flamengo. E aí é que eu falo, não jogou muito melhor que o Flamengo. O Botafogo está muito melhor do que o Flamengo. Por quê? Porque o Botafogo tem um treinador que quer jogar futebol. O Botafogo tem um treinador que ousa, que ataca, que sabe usar seus jogadores. O Tite é resultadista, sempre foi. E não combina nada com o Flamengo. Nada. Só que aí é um bando de repórter baba-ovo que tem medo de criticar o Tite, e tá até errado aqui, tá? Não é 3-1, não. É 4. O Flamengo levou de 4. O Flamengo do Tite é humilhado de novo. Aí vai passar pelo Olímpia na Libertadores, vão achar que tá lindo. Não está. O Flamengo não jogou nada contra o Bolívar no Maracanã. Achou aquele gol no final. E pode ainda ser eliminado na altitude com esse futebolzinho mequetrefe que tá jogando. O Tite precisa enxergar que o Flamengo tem um estilo de jogo. A torcida do Flamengo defende um estilo de jogo. E esse estilo de jogo é ofensivo, posse de bola, tocando a bola. Aí hoje eu encontrei o Júlio César, né? Goleiro, meu irmão aqui na Inglaterra. Ele falou, cara, não vai ter sempre o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi o melhor treinador que eu já joguei. Mas eu não quero que seja o Jorge Jesus. Eu só quero que ele tenha coragem. Eu só quero que ele faça o Flamengo jogar. O cara tem um time que hoje não teve, mas ele tem Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, já teve o Cebolinha há muito tempo, agora perdeu, Gerson, porque muita gente vai dar desculpa do desfalque. Só que o Flamengo, mesmo quando não estava desfalcado, estava jogando mal. Ganhava quando ganhava na sorte, achando gols no final. Então, que ninguém deixe o Tite colocar só a desculpinha no calendário. Claro que o calendário tem que ser criticado, claro que a CBF é uma bagunça, é uma vergonha. Agora, ele com o time completo já não estava jogando nada. O Tite não faz esse Flamengo jogar. Ele tem um Flamengo que pode criar jogada, ele tem um Flamengo que pode ser ofensivo, e ele não faz. É insuportável ver o Flamengo jogando. Mas aí você vai para as coletivas de imprensa, ninguém pergunta nada. Parece que está tudo bonitinho. E eu peço para todo mundo, galera, já deixar o like aqui e se inscrever no canal Pilhado Esportes, tá? Esse canal é novo, ele tem 1 mês e meio que a gente está usando esse canal. Já batemos 100 mil inscritos. E eu peço todo mundo que está aqui agora, se inscreva no canal Pilhado Esportes, tá? Que é o meu novo canal. É só você clicar aqui embaixo da tela e inscrever. Clicou embaixo da tela em inscrever, você vai se inscrever no canal e vai ajudar muito no nosso crescimento. Tá bom? A gente já está com mais de 100 mil inscritos. Todo mundo que está aqui, clica agora nessa palavra que está escrita aqui embaixo da tela, inscrever, se inscreva no canal Pilhado Esportes para a gente bater aí 200 mil em breve e senta o dedo no like. O que eu queria entender é por que ninguém da imprensa critica o Tite de uma forma veemente. Mas eu te explico por quê. O Tite é político, o Tite é amigo de todo mundo, o Tite é educado e é mesmo, ele como pessoa é um cara legal.
Mas ele, como treinador, hoje ele está ultrapassado. E tem que aceitar que está ultrapassado. O Tite fez um trabalho péssimo na seleção brasileira. Isso só não ficou tão escrachado porque a TV Globo tentava defender ele. O Tite teve 2 ciclos de Copa do Mundo. 2 ciclos de Copa do Mundo. Fracasso nos 2. Vexame nos 2. Ele foi eliminado pela Bélgica numa Copa do Mundo e ele foi eliminado pela Croácia em outra. Não é dizer que ele foi eliminado pela Espanha, não é dizer que ele foi eliminado pela Alemanha, não é dizer que ele foi eliminado pela França. Ele foi eliminado pela Bélgica e pela Croácia, com um futebol ruim, com 2 Copas do Mundo ridículas. 2 Copas do Mundo ridículas. E aí eu digo, também tem que cobrar o departamento médico. Todo mundo do Flamengo se machuca. Todo mundo. Eu vi aqui Manchester City e Chelsea, um jogo corrido, pegado. Os jogadores não se machucam. Parece que jogador no Flamengo é de porcelana, gente. Todo mundo no Flamengo machuca. Ninguém se recupera. Demora para se recuperar. O Alan foi contratado já lesionado do Atlético Mineiro. Tem também erro da diretoria, que não cobra. A diretoria não cobra. A diretoria tem que chegar no Tite. Se o senhor Marcos Braz tiver culhão, se o senhor Rodolfo Landim tiver coragem, eles têm que chegar no Tite e falar: Tite, me desculpa, você ganha mais de R$1 milhão por mês. A gente investiu tudo em você. A gente deixou você ter todo o comando do futebol. Você tem um elenco meteórico na mão e o time não joga nada. E aí as pessoas falam, tem que derrubar o Tite? Derrubar eu não digo, mas cobrar tem. E eu só não digo que tem que derrubar porque não tem opção no mercado, tá? Porque o Tite, para mim, não é o treinador sensacional que essa mídia diz tanto. Eu até no programa costumo criticar isso. Eu não vejo essa beleza toda no trabalho do Tite. E a imprensa fala, é um grande treinador. Ele é muito bom treinador. Aonde que o Tite é bom treinador hoje? O cara não consegue jogar bem com esse time do Flamengo. Ele vai conseguir jogar bem com que time? Olha o que o Vojvoda faz com o Fortaleza, com um elenco muito mais limitado do que o Flamengo. Olha o que o Seabra está fazendo no Cruzeiro. Gente, o Tite não consegue fazer esse time jogar. E tá mal há muito tempo. Não tá mal de agora. Não adianta cobrar só quando for eliminado de Libertadores, só quando for eliminado de Copa do Brasil, só quando já estiver longe da liderança do brasileiro, como já tá ficando. Não adianta. Porque eu digo uma coisa para vocês. O Botafogo mereceu muito, muito. O Botafogo mereceu muito ganhar o jogo. O Botafogo jogou muito melhor. O Botafogo, o Silas está falando aqui, você tem que agradecer essa surra, porque era para ser mais, e era mesmo. Era para ser demais. Porque o Flamengo do Tite é ruim. O Flamengo do Tite é apático. O Flamengo do Tite é burocrático. O Flamengo do Tite não cria jogada. O Flamengo do Tite é pobre taticamente. Ele consegue ser até pobre tecnicamente, com o elenco que ele tem. Então, o que eu digo é aqui, é o Fortaleza que eu falei. Olha o que o Vojvoda faz no Fortaleza, gente. Olha o que ele faz no Fortaleza. Então, quando a gente diz que era para ser demais, eu acho que era mesmo, tá? Como diz aqui o Cláudio. Aqui para nós era para ser um 7-1. E era mesmo. Foi um jogo horroroso. E eu já estou lembrando, a sequência de jogos ruins desse Flamengo. O único jogo que interrompeu essa sequência foi o do Palmeiras no Maracanã. Que aquele jogo o Flamengo jogou bem. Só, diga-se de passagem, o Flamengo só jogou bem nos últimos 10 jogos contra o Palmeiras no Maracanã, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Dá pra gente perdoar isso? Dá pra perdoar 1-1 contra o Cuiabá no Maracanã não jogando nada? Dá pra perdoar 2-1 contra o Fortaleza no Maracanã não jogando nada? 2-1 contra o Criciúma em casa não jogando nada, quase cedendo empate? Cara, é um Flamengo muito pobre. E o que mais me deixa louco é essa mídia covarde, onde ninguém fala do Tite porque ele é amiguinho de repórter. Ninguém fala do Tite. Então, é uma... Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo que não poderia ser diferente, vai ser de muitas críticas ao Flamengo. A verdade é essa. Que partida vergonhosa fez o Flamengo nesse domingo diante do Botafogo. Escapou de uma goleada histórica, é isso mesmo. O Flamengo mereceu levar uma goleada histórica. É porque o Botafogo não aproveitou as oportunidades que criou. O Botafogo amassou o Flamengo dentro do Nilton Santos. O
foi uma atuação ridícula do rubro-negro comandado pelo técnico Tite. Tite, inclusive, é um dos grandes culpados por essa vergonha que aconteceu nesse domingo. Eu vou falar sobre isso, sobre essa atuação do Flamengo, mas antes queria pedir para você se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal. A culpa não é minha que o Flamengo foi amassado nesse domingo para o Botafogo. Então, se quiser dar uma moral aí para o trabalho do Vene Casagrande, se inscreva no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like no vídeo também. Isso ajuda demais. E compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos falar do Flamengo, mas antes eu preciso falar da preparação física do Flamengo. Na boa, não é normal essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo nessa temporada. São muitos jogos, eu sei disso. Ai, que calendário é esse? Eu sou o cara que eu critico bastante o calendário do futebol brasileiro. É um calendário ridículo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. É um calendário ridículo. A CBF não valoriza o produto dela. Isso é verdade. Mas não é só o Flamengo que enfrenta essa sequência de jogos. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo é o outro time que está disputando 3 competições e não tem a metade de lesões musculares que o Flamengo está tendo nessa temporada. A todo momento é uma lesão muscular. E por que você está falando isso, Vene? Porque logo aos 4 minutos de jogo, o Arrascaeta teve um problema físico. Botou a mão na parte do adutor, da coxa esquerda, e pediu para ser substituído. Ficou no banco de reserva chorando. Obviamente, o jogador já tem noção da gravidade, que não deve ter sido leve. Obviamente, não vai ter condições de jogo na quinta-feira, o jogo mais importante do Flamengo na temporada. Além das lesões musculares, dos problemas físicos, os jogadores estão ficando exaustos durante os jogos. Exaustos. O Botafogo hoje não poupou, botou o mesmo time que jogou contra o Palmeiras na quarta-feira. O mesmo time. E fisicamente falando, o Botafogo deu um amasso no Flamengo. Os jogadores visivelmente melhores fisicamente. Mas agora vamos falar do jogo. Na boa, que jogo, né? Não teve jogo. O Flamengo foi nitidamente inferior ao rival Botafogo. A todo momento. Tudo bem. Num determinado momento, vamos lá, o Botafogo abriu o placar com 2 minutos. E novamente, eu já estava esquecendo disso, novamente em uma jogada de bola aérea. Setor defensivo do Flamengo bobeou geral. E aí o Marlon Freitas achou o Matheus Ponte, o fraco Matheus Ponte, que nem a torcida do Botafogo suporta, sozinho dentro da área, cabeceando. Mais um gol de bola aérea sofrida. Dessa vez, Tite, você não vai dizer que foi rebote, né? Não vai ter essa cara de pau que você teve na outra entrevista coletiva que você deu. O tempo passou, o Flamengo achou um gol, quando o Léo Ortiz, que inclusive foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, dando vários passes, quebrando a linha defensiva do Botafogo, ele achou o Bruno Henrique numa assistência maravilhosa. E o Bruno Henrique finalizou muito bem por cima do goleiro John e empatou. A partir daí o Flamengo até nivelou o jogo. Aí veio o segundo tempo. Aí veio o grande problema. Sabe por quê? Eu esqueci de mencionar um ponto. Quando a Arrascaeta pediu para sair, ele colocou o Vitor Hugo, o fraco Vitor Hugo. Vitor Hugo não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. Ele nitidamente não tem mais ânimo, digamos assim. E por que ele não botou o Lohan? Por que ele não botou o Matheus Gonçalves? Ele já havia indicado que não gostava do Vitor Hugo nessa condição de meia, no lugar do Arrascaeta. O Tite, além de tudo, é incoerente nas decisões dele. Ele não tem coerência, a todo momento ele é incoerente. Beleza, Vitor Hugo nulo em campo no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, ele precisou tirar o Gerson, tudo bem. Parte física pesando. Coloca o Everton Araújo. Ele tem um tesão por volante que é um negócio assustador. Era para ter colocado o Lohan. Novamente eu falo por que não colocou o Lohan. Mas ele tem um tesão por volante, ele colocou mais um volante. E nesse determinado momento ele recua o Léo Ortiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro. Mais um erro dele, erro tático. Era o Léo Ortiz que estava sendo o melhor jogador do meio de campo na ausência do Arrascaeta.
Era o Léo Ortiz que, mesmo sendo zagueiro e jogando de volante, estava sendo o cara que estava armando as jogadas do Flamengo. O meio de campo do Flamengo, nesse domingo contra o Botafogo, não existiu. Foi vergonhoso. Quem assistiu ao jogo sabe do que eu estou falando. Deu raiva assistir o Flamengo jogar nesse domingo. Raiva. O Wesley, que fez a sua despedida com a camisa do Flamengo, fica à disposição contra o Bolívia, mas provavelmente será o Varela. Fez um bom jogo. O Luiz Henrique, atacante do Botafogo, amassou o lado esquerdo do Flamengo. Amassou, deitou e rolou. Deitou e rolou. Fez tudo o que quis no segundo tempo. Tudo que quis. E eu não vou botar a culpa no Varela, não, que entrou no lugar do Ayrton Lucas para fazer a função de lateral esquerdo, porque ele jogou improvisado. Seria covardia da minha parte. Eu vou tirar o Varela dessa. O Varela não teve culpa. Mas o Ayrton Lucas, enquanto esteve em campo, teve culpa. Davi Luiz, mal demais. Mal demais. Mal demais. Foi um jogo para o Flamengo, o torcedor do Flamengo, esquecer. Um choque de realidade. A verdade é essa. O torcedor do Flamengo hoje, diante do Botafogo, teve um choque de realidade. Acabou aquela falácia que o elenco do Flamengo é um absurdo, é monstruoso. Não, não é. Não é. O elenco do Flamengo pode ser o melhor, mas não é maravilhoso, absurdo como as pessoas falam. Pelo contrário, a gente pode ver hoje um Botafogo destruindo o Flamengo. Fazendo aquilo que tem que fazer mesmo. O Botafogo fez certo. 4-1 para cima do Flamengo, perdeu o pênalti ainda por cima. O Rossi, embora tenha pego o pênalti, ele tomou um gol que ele... Cara, eu não sei nem explicar o que ele quis fazer ou o que ele não fez. A sorte dele é que o jogador do Botafogo estava impedido. Gente, não dá. Não dá. Eu sei que muita gente gosta do trabalho do Tite, mas o trabalho do Tite é fraco. O Tite está há quase um ano no Flamengo. Eu, particularmente, esperava que nesse tempo todo o trabalho do Flamengo fosse estar bem melhor. Eu entendo, tem os desfalques, Cebolinha machucado, Vinha machucado, eu entendo isso tudo. Pedro machucado, por falar em Pedro, como faz falta o Pedro, né? Eu falei para vocês. Gente, olha só, eu sou um cara que eu vou sempre torcer pro Carlinhos, sempre. A história do Carlinhos é linda, maravilhosa, uma história de superação, mas não tem potencial para vestir a camisa do Flamengo, para ser o reserva imediato do Pedro, não tem. Ai, o Gabigol, gente, o Gabigol tá lesionado e não estava fazendo a menor diferença também. Não dá para a diretoria do Flamengo achar que o Carlinhos é o reserva imediato do Pedro. Não dá. Não dá mais para aturar certas decisões do Tite. O Tite vem fazendo um trabalho fraco. E se não abrir o olho, tudo bem. Eu acho que passa na Libertadores contra o Bolívia. 2-0, beleza. Mas se não abrir o olho, na Libertadores não passa nas quartas de final. Vai pegar o Peñarol, provavelmente. Na Copa do Brasil vai ter sorteio terça-feira. Dependendo de quem pegar, também não passa. É isso que eu estou falando. Obrigado por assistir. Não se esqueça de comentar e compartilhar. Até a próxima.